Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a amada igreja presente com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos já estão felizes por estar na presença de Deus? Quantos já têm se alegrado por estar na presença de Deus Altíssimo nessa noite? Glória a Deus. Eu já me regozijo muito por estar aqui nesta noite, mesmo cansado, afadigado, mas vim buscar força daquele que tem força para dar para aqueles que necessitam e precisam. E esta noite, o meu Deus, o nosso Deus, Ele tem uma palavra de ânimo para você. O meu Deus, essa noite tem uma palavra para te colocar de pé, para que você continue marchando e seguindo em frente rumo ao plano salvífico do amado Senhor, nosso Deus. De antemão, eu gostaria de convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, de número 120, apenas o verso de número 1. Glória a Deus. O livro do salmista, de número 120, verso de número 1. Glória a Deus. Quantos encontraram de amém? Diz assim a palavra do Senhor: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Mais uma vez para a nossa memorização: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Glória a Deus. Pode tomar assento, por gentileza. Pois bem, querido, a palavra do Senhor que vem ao nosso coração nesta noite é uma palavra impactante que fala do salmista Davi, quando estava em momentos de angústias, momentos de aflições e desespero, sua alma. Imagino mesmo Davi dentro dos seus aposentos no palácio real, e como ele era um bom tocador, e com sua harpa ele começava a dedilhar e pronunciar o salmo a qual acabamos de meditar: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Queridos amados irmãos, o tema da mensagem esta noite é: na presença de Deus você tem vitória. É impossível, queridos amados irmãos, nessa vida termos vitória se não estivermos na presença de Deus. É por isso que muitas vezes eu e você deparamos com algumas pessoas e até mesmo irmãos que deixam de ser vencedores na vida porque se afastam da presença do Senhor Jesus Cristo. Mas quando o crente fiel no Senhor, ele está na presença de Deus, meu querido, não há adversidade que o vença, não há angústia que faça com que ele permaneça trancafiado dentro do quarto, porque na presença do Senhor nós temos vitória. E se olharmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver inúmeras pessoas usadas por Deus que passaram por momentos de aflição, momentos de angústia, de desespero, e foram à presença do Senhor, chegaram na presença de Deus e clamaram o nome do Senhor Jesus Cristo e obtiveram vitória. Eu quero dizer esta noite para você: se você começar a clamar neste momento, se você começar a buscar a face redentora do Senhor, não importa o problema que você está passando, não importa a adversidade que está batendo na tua porta, mas eu sei de uma coisa, que o meu Deus, Ele vai te dar vitória, porque na presença dEle é vitória, com certeza, meu querido. O salmista Davi já tinha sido caluniado, seus inimigos estavam se preparando para colocar ele a chão, mas o salmista Davi sabia desse segredo. O salmista Davi sabia que na presença de Deus ele tinha vitória, pois o mesmo durante a sua trajetória ele pôde perceber que durante as suas guerras, diante das suas adversidades,
aliança com Deus, mas eu repito, Ele permanece fiel com você, meu querido. Ele não te abandonou, ainda que você ache que Deus te abandonou, Ele não te abandonou, porque você é um povo escolhido para fazer a diferença. Quando eu olho a palavra de Deus, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 10, fala de uma mulher por nome de Ana. Ana também, como nós, passou também pelas lutas, pelas angústias da vida. O que é angústia? O que é um clamor? O clamor vem quando você não está aguentando mais aquele problema. O clamor vem quando aqui você não aguenta mais vivenciar todo dia na tua porta aquela luta batendo e te afligindo e fazendo você ficar angustiado todo dia. A palavra de Deus diz, o Evangelho que escreveu segundo João, no capítulo de número 16, no versículo 33, o Senhor relata que neste mundo, cada um de nós estamos sujeitos a passar pelas provas da vida, e cada um de nós estamos sujeitos a passar pelas lutas, passar pelas perseguições, pelas calúnias, mas o mesmo lá no final do versículo ele diz, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci, porque só na presença dele que podemos ter vitória, querido. Não há vitória se não estivermos na presença de Deus. E quando eu olho a vida de Ana, imagine, acompanhe o meu raciocínio comigo, por gentileza. Ana é uma jovem como qualquer uma outra que está na presença de Deus. Ana, ela desejava e almejava ter um marido, um esposo que a tratasse bem, um esposo que fosse fiel a Deus, que andasse diante dos estatutos do Senhor, diante da lei. E a mesma fica orando e buscando diante do Senhor, visto que naquele tempo a moça, o rapaz não se escolhia quem ia casar. Quem era incumbido de tal ato eram os seus pais, que escolhiam a pessoa que ia viver ao seu lado. E é por isso que eu digo que Ana, imagino eu, todos os dias orava a Deus de Israel, Deus me dá um bom esposo, Deus me dá alguém que honra-me, me dá alguém que siga os teus preceitos, os seus conceitos, Senhor. E chega um belo dia, os seus pais apresentam Elcana, e eu mesmo se casa com ela, e eu começo a olhar a vida deste casal. Se passa-se 9 meses e nada diferente ocorre na vida daquela mulher. As pessoas começam a indagar Elcana, eles Elcana, até hoje você não tem um filho? A tua esposa até hoje não tem nenhuma criança dentro do seu útero? O que está acontecendo? Porque naquele tempo, meu querido, diferente dos dias atuais, que se jogam criança dentro das lagoas, coloca dentro de freezer, micro-ondas, naquele tempo se valorizava uma criança, naquele tempo se valorizava essa bênção por nome de criança que o pai recebia para que ele fosse propagado à sua geração. Principalmente se fosse o primogênito, um menino. E o tempo passa e nada acontece. As pessoas já começam a olhar diferente para Ana. As pessoas já começam a olhar diferente para Elcana e já começam a levantar os comentários. O que será que ele fez com Deus? Será que ele errou? Será que ele pecou com Deus porque a sua esposa infrutífera, ela não tem amado e fértil? E os problemas começam sobre a vida daquela mulher. E na época, querido, amados irmãos, quando uma mulher era estéril, permitia-se que o esposo escolhesse uma outra esposa para que ele pudesse dar seguimento à sua geração. Agora você acompanha comigo a situação dessa mulher. Tem que dividir o seu esposo com outra mulher, sem falar da angústia de não ser mãe, de ter a madre que não gera semente. Você pode imaginar a dor e a aflição dessa mulher. Essa mulher estava sofrendo e ainda tem que dividir o seu esposo com outra mulher. E isso não é tudo, querido. Tem que dividir o esposo, a casa.
que aturar a perseguição da mesma. Como estão entendendo a mensagem? Glorifica o nome do Senhor. E ainda tem que aturar todo dia a sua rival por nome de Penina, a todo dia perseguindo, afligindo aquela mulher. E Ana só chorava, Ana só lamentava. O que era para ser um casamento feliz se tornou algo angustiante. Mas Ana sabia de uma coisa, que na presença do Senhor ela tinha vida. Ana sabia que na presença do Altíssimo o problema dela seria solucionado. Querido, teu problema na presença do Senhor vai ser solucionado. Não há problema que resista diante do Senhor Jesus Cristo, porque o mesmo pagou um preço mensurável ali na cruz do Calvário, para que você tivesse a vitória hoje. E a palavra do Senhor diz, querido, que aquela mulher foi adorar a Deus, juntamente com seu esposo. Eu estou resumindo a história por causa do tempo. Mas o que Deus quer dizer aqui nesta noite, querido, é para que você permaneça firme na presença dEle, que a tua vitória está vindo, a tua vitória está a caminho. Deus não esqueceu de você em momento algum. E aquela mulher, ela começa a chorar e plantear diante do Senhor. E as pessoas às vezes não entendem o nosso sofrimento. As pessoas às vezes vão olhar para mim e para você, vai começar a julgar porque não entende o que eu e você estamos passando. E ela foi confundida com uma empregada. Essa mulher está empregada, não entendia. Porque a angústia no coração dela era tanto. É tanto que ela não conseguia falar direito, ela gemia. Talvez você tenha vivenciado o que ela está vivenciando. O problema te assolando. Quanto tempo esse problema está te assolando, meu querido? Quanto tempo você está sofrendo, perecendo? Mas hoje o meu Deus manda dizer que na presença dEle você vai ter vitória, que na presença dEle você vai galgar a vitória, querido. Mas existe algo que você precisa fazer. A tua atitude hoje vai determinar a tua vitória amanhã. A tua atitude de permanecer fiel e firme diante do Senhor vai determinar a tua vitória, meu querido. Aleluia, tu és escolhido para fazer a diferença. E meu Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele não escolhe para envergonhar. Ele pode até permitir passar a prova, mas Ele dá a vitória no momento certo, para que o nome dEle seja através de você. Ainda que eu não sei porque eu estou passando por este problema, meu querido, certa vez passava eu pelas mesmas angústias da vida. E sabe o que Deus me falou? Porque, meu Deus, porque eu estou passando por esta luta. E Deus me respondeu: para te fortalecer. Esta prova não é para te derrubar, querido. Esta luta não é para te colocar no chão, mas é para te fortalecer, porque tu é um soldado de Jesus Cristo. E soldado tem que estar sempre preparado para guerrear. É apenas um exercício para que Deus mantenha você firme no propósito. Glória a Deus, todos estão atendendo uma mensagem. Todos estão entendendo o que Deus está dizendo aqui. De maneira simples e singela, mas Deus está falando ao teu coração, filho. Eu só quero que você permaneça firme na minha presença. Precisamos, queridos amados irmãos, a cada dia estar firme na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Queridos e amados irmãos, Ana, quando ela estava na presença de Deus, o nosso Deus, Ele não tem os olhos fechados para o vento do sofrimento. O nosso Deus, Ele não tem os ouvidos tampados para não ouvir o teu clamor. O meu Deus, Ele não tem as mãos atadas para não mover os obstáculos do teu caminho. O meu Deus, Ele não tem as pernas travadas para não caminhar contigo durante essa peleja. O meu Deus é um Deus que acompanha os seus escolhidos. Não foi assim no deserto, pelas provas e a luta que aquele povo passou, mas o meu Deus em todo o tempo, o meu Deus deu vitória àquele povo, ainda que nos dias atuais, aquele povo não adora Deus como deve adorar, mas ainda assim é um povo escolhido do Senhor. E a palavra de Deus diz que no final dos tempos, o meu Deus ressurgirá nas alturas para poder dar vitória
Glória a Deus, querido. Nesta noite, um ato de fé. Gostaria de convidar você para vir aqui na frente. Eu não estou aqui para trazer emocionalismo. Há 12 anos eu congreguei ali em Confins. E os irmãos me conhecem, que eu sou uma pessoa muito séria para pregar a palavra de Deus. Eu não preciso ficar inventando em cima do culto. Estava ministrando a palavra em 7 Lagoas. Aleluia. No bairro JK. E o Espírito Santo, eu pregava a mensagem sobre o Espírito Santo de Deus. Porque quem vai te dar vitória é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te fortifica. É o Espírito Santo nesse momento de angústia que você está passando. É Ele que os gemidos inexprimíveis clamam lá em cima. Deus. E eu convidei a igreja para vir à presença do Senhor aqui na frente. E o Espírito Santo me mostrou que ele ia fazer uma cura na vida de uma mulher. Pastor Roberto, meu sogro, estava à minha retaguarda e eu olhei para ele e entendi o mistério. Porque quando você está na unção de Deus, movido pelo Espírito Santo, os obreiros que estão ao nosso redor, eles entendem que aquilo não é meninice, eles entendem que ali é um agir de Deus. E o pastor Roberto desceu e foi direto numa mulher e orou por ela. Na quarta-feira ele me liga: olha, jovem, naquele dia tu profetizasse que Deus ia fazer uma cura na vida de uma mulher. A mulher a qual eu orei, eu não sabia, ela estava com câncer no seio e meu Deus curou. Aleluia. O meu Deus, Ele cura a enfermidade. O meu Deus, Ele dá vitória aos seus escolhidos, porque estão na presença dEle. Aleluia. Como pode obter vitória se você não estiver na presença de Deus? Então, querido, nesta noite eu quero orar por você. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua angústia, mas prove Deus nesta noite que fosse eu que ministrasse essa palavra, sabendo que queridos amados, qualquer um que ministrasse a palavra, ela ia ser impactante ao teu coração. Mas nesta noite Deus está falando: não desista, porque eu já estou agindo. Não desespere, não fique angustiado, não fique aflito, porque eu já ouvi a tua oração e vou te dar a vitória. Aleluia. Senhor Deus, Pai querido, Pai eterno, nesta noite, Senhor Deus, aqui está a tua presença, nos teus fiéis, ó Pai querido, aqueles, ó Pai, que tem te buscado pela madrugada, que tem chorado pelos cantos nos quartos, que tem, Senhor, te angustiado com as lutas, com os problemas, que a cada dia tem sobrevindo sobre ele. Mas nesta noite, a tua palavra é: permaneça na minha presença, porque terás vitória. Por isso, Deus, eu te peço agora, penetra no coração de cada irmão, de cada irmã, e concede o desejo no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço agora, em nome do Senhor. Amém, queridos. Pode ter convicção da tua vitória, querido. Assim como Deus abençoou Ana, abençoou Davi, vai te abençoar também. Deus te abençoe. Obrigado. Irmãos, chegamos no final desta reunião, nesta noite. Estou certo de que aqueles que creram voltarão para os seus lares, a sua casa, na certeza de que valeu a pena.